Olá e bem-vindos! Hoje vamos debruçar-nos sobre uma das perguntas mais difíceis no mundo do investimento. Afinal, qual é o momento certo para vender uma ação? Olhem, esta pergunta de uma investidora, a Sónia, acho que capta na perfeição um receio muito comum. Aquela ansiedade de ver os lucros no papel e pensar que a qualquer momento podem simplesmente desaparecer. Mas e se a pergunta sobre os 30% ou os 100% for a pergunta errada desde o início? Vamos explorar aqui uma abordagem completamente diferente. Ora bem, para isso, vamos dividir esta análise em 6 partes. Começamos pelo problema e depois avançamos passo a passo para uma solução bem estruturada, com regras bastante claras. Ok, vamos mergulhar de cabeça na primeira secção. A ideia aqui é desafiar aquela noção de que se deve vender quando se atinge um determinado número mágico de lucro. A ideia central é esta: o preço de uma ação e o valor real da empresa por trás dessa ação são duas coisas muito diferentes. Podem andar de mãos dadas, mas não são a mesma coisa. E é esta mudança de perspectiva que é crucial. Em vez de nos deixarmos levar pelo ruído do mercado e pela emoção do momento, a decisão passa a basear-se nos fundamentos do negócio. É aqui que está o segredo. Então, se não estamos a usar metas de lucro, o que é que usamos? Bem, vamos ver um modelo mental que é bastante poderoso para pensar nisto. A sugestão é que se deve olhar para as ações num portfólio como se fossem compromissos de longo prazo. E a venda? A venda é o último recurso, o divórcio, que só deve acontecer por razões muito sérias e bem definidas. O mais interessante é que toda esta estratégia assenta num conceito-chave, o valor intrínseco. Basicamente, é uma tentativa de calcular o verdadeiro valor de uma empresa, olhando para os seus números, independentemente do preço a que está a ser negociada na bolsa. Muito bem, vamos então passar à primeira grande razão para o divórcio: saber reconhecer quando uma empresa pode ter atingido o seu pico natural. Há certos negócios que se movem em ondas, em ciclos mais ou menos previsíveis. Pensem nos bancos, por exemplo, ou em algumas empresas industriais. A regra aqui é relativamente simples: vender quando parece que se atingiu a crista da onda, para depois reinvestir esse dinheiro noutros ativos que pareçam estar em baixa. O segundo gatilho não tem tanto a ver com a qualidade da empresa, mas sim com o tamanho que a posição ocupa dentro do nosso portfólio de investimentos. Isto é pura gestão de risco. Mesmo uma empresa absolutamente fantástica pode transformar-se num problema se, de repente, representar uma fatia gigante do nosso investimento total. A concentração excessiva é sempre um perigo. Para lidar com isto, esta estratégia propõe uma regra muito clara, uma espécie de teste com duas partes, para decidir se há altura de reduzir a posição. E aqui está o ponto-chave. Não basta uma condição, tem que se verificar ambas. Por exemplo, o investidor em questão tinha uma posição grande na Facebook que cumpria a primeira condição, mas como o preço ainda estava abaixo do seu valor intrínseco, a segunda condição não se verificava e, por isso, não vendeu. Passemos agora ao terceiro e último gatilho, e este é talvez o motivo mais sério e definitivo para vender uma posição por inteiro. Isto acontece quando a própria história da empresa muda para pior. Se as razões que nos levaram a investir naquela empresa desapareceram, então é provável que seja a altura de sair, independentemente do preço da ação naquele momento. Um exemplo concreto disto foi a venda da empresa de genómica Illumina. Assim que surgiram sinais claros de que os fundamentos do negócio se estavam a deteriorar, a decisão foi tomada: vender a posição na totalidade. Mas, atenção, esta estratégia não é uma receita única para tudo. Para ativos que são mais focados em gerar rendimentos, como os REITs, que investem em imobiliário, as regras podem ser diferentes. Aí, a mentalidade é mais a de comprar e manter. E a venda só acontece se os fundamentos se alterarem de forma muito significativa. Vamos então para a nossa secção final, para juntar todas estas peças e ver como isto tudo pode ser aplicado para se construir uma filosofia de investimento pessoal. Se tivermos de resumir, os pontos essenciais são estes: deixar de obcecar com as percentagens de lucro, focar antes no valor intrínseco do negócio, criar um conjunto de regras claras e lógicas para a venda e, talvez o mais importante de tudo, saber exatamente porquê se investiu em algo, porque é isso que nos vai dizer quando é a altura certa para sair. E, claro, é absolutamente vital reforçar esta ideia. Nada disto é aconselhamento financeiro. É simplesmente a partilha da estrutura de pensamento de um investidor, partilhada apenas para fins informativos. O verdadeiro objetivo não é copiar esta estratégia à risca.
A ideia é usar estes conceitos como peças de um puzzle, como blocos de construção, para cada um poder criar a sua própria estratégia de venda, uma em confia. E isto deixa-nos com a pergunta final, a mais importante para cada um de nós refletir. Quais são, afinal, as nossas próprias regras para vender?